Qual a importância da filosofia na nossa vida? Sou arquiteta, mas gosto muito do tema e comecei a ler coisas aleatoriamente, por isso sinto falta de informações básicas, de alguma orientação, para ter alguma segurança na formação do meu pensamento. Muito obrigada. Obrigado a gente, Lisa. Primeira coisa, fazer merchan do nosso canal. A gente tem um curso de filosofia rodando, de história da filosofia, toda sexta-feira às 6 da noite. Você é muito bem-vinda em nos acompanhar, mas caso você não se interesse por filosofia, história da filosofia, tá tudo certo também, você tá conosco. Porque quando a gente fala assim, como a filosofia pode ser traduzida para nossa vida, eu tenho 3 dicas pelo menos. Filosofia te ajuda a encarar a vida com mais espanto e admiração. O que é espanto e admiração? É olhar para o que todo mundo olha, não é olhar para trás das coisas, não, é olhar para frente mesmo. Todo mundo olha, mas ninguém percebe e naturaliza. Então a filosofia te ajuda a ter essa postura, que não é teoria ainda, é só uma postura, é comportamento de admiração, de espanto perante as coisas. Segunda coisa que a filosofia pode te ajudar, a ter uma postura de humildade intelectual, que não significa não saber o seu valor intelectual. Eu inclusive luto contra isso, essa falsa ideia de que a gente tem que ser humildinho, sabe? Não, se você é boa, eu quero que você seja famosa pra você ser boa, entende? Eu quero que você ganhe milhares de seguidores, que é pra você ajudar o máximo de pessoas possível. Mas humildade intelectual quer dizer o seguinte, quando você estuda filosofia, você percebe que o que você pensou já foi pensado. E muito provavelmente, muito melhor do que você jamais será capaz de pensar. Então, te dá essa humildade intelectual a ponto de saber o seu lugar no mundo, não se achar única, não se achar especial em termos intelectuais. E a terceira, e é a que eu mais gosto, é que ela te dá a capacidade de argumentar. A gente tem uma formação específica de leitura minuciosa de textos da tradição ocidental, que são textos assim que pessoas comuns não leem mesmo. A gente tem uma preparação especial, nós, filósofos. Isso não é arrogância, isso é a verdade. Essa é a nossa formação. Parte da nossa formação. Parte da nossa formação. Então a gente aprende muito a identificar a minúcia do texto e o passo a passo argumentativo. 3 coisas para te trazer para a filosofia, hein, Lisa? Espero você aqui. O que você tem para falar? Começando pelo reforço do merchan, eu acho que se você não é talvez da área ou não tem muito contato com áreas afins da filosofia, mas quer entender como isso se aplica ao dia a dia, talvez o curso possa ser técnico demais para você. Mas uma boa forma de você entender como a filosofia é útil para o dia a dia é você estar exatamente nesse quadro que você está agora. Porque o que a gente faz aqui é sem roteiro nenhum. O que a gente faz é separar as perguntas que vocês enviaram no vídeo anterior e discutir isso a partir da bagagem que a gente tem da filosofia. Então você vai ver o quanto a análise filosófica, a análise da filosofia vai se refletir nas nossas respostas de modo não planejado. Essa é uma aplicação muito evidente da filosofia no dia a dia. Que tipo de análise a gente faz aqui. Então, feito o merchan também, o reforço, eu acho que um ponto importante para entender a filosofia, para mim, e aí é completamente pessoal, é que a filosofia te dá, assim como a matemática, uma capacidade de abstração e de leitura do mundo muito mais clara. Sabe quando você conhece aquele amigo, aquele conhecido, que é muito bom em matemática, ou muito bom numa área de áreas que dependem de matemática, e aí você fica surpreso que toda vez que ele precisa falar sobre alguma coisa, ele faz questão de colocar isso em números, ele faz questão de colocar isso de uma forma clara, que só os números permitem, e aí ele precisa enquadrar nisso, ele precisa clarificar nos números para que ele consiga de fato entender, e as coisas parecem muito mais claras com quem é capaz de fazer isso. Eles não são a única leitura possível, mas eles trazem uma determinada precisão para ler as coisas. A filosofia, ao contrário do que muita gente pensa, ela tem muita proximidade com a matemática nesse sentido, porque ela tem questões e abordagens que não dependem de testes empíricos, não dependem da ciência, não dependem do contato com o mundo necessariamente, mas são questões que a gente consegue responder e tratar e analisar a partir dessa abstração muito próxima da matemática. A diferença é que a gente não vai usar números para isso, a gente vai usar elementos que são próprios da filosofia, conceitos, mas que dependem muito da abstração nesse mesmo sentido da matemática. Então, assim como parece muito mais claro quando alguém tem essa capacidade de enquadrar as coisas nesses termos matemáticos, quando a pessoa consegue fazer o mesmo com a filosofia, você tem a mesma sensação de que você tem uma clareza maior sobre as coisas.